Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Saímos do modo piloto automático e voltamos pro modo Rafael aqui falando, tá? Deve ter reparado que eu fiz uns vídeos assim meio que só introduzindo e react e finalizando, sem comentar os assuntos, porque final de ano sou filho de Deus, deixei pré-gravados alguns vídeos aí, né? E só mudava ali as reações, tá? Agora, vamos falar um pouco de Botafogo? Antes de começar esse vídeo, vai ter ESPN, vai ter PVC, vai ter Jorge Igor, vai ter um monte de gente, né, falando do Fogão, as notícias aí do técnico que vem, que não vem, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, sai ou não sai, tal. E vamos falar de uma coisa aqui antes de começar o vídeo, que é uma pergunta. Você confia no Textor? Ele deixou a desejar em 22, reforçou o time e saiu um time de brigar para não cair para um time que quase foi para Libertadores. Ele deixou a desejar em 23. Pode-se dizer que na segunda janela faltou um pouco mais, mas ele reforçou o time. Ele trouxe jogadores aí sul-americanos que eram apostas, né? Era o perfil da época da Igor, as apostas em jovens sul-americanos. Trouxe Diego Costa, né? Trouxe alguns jogadores para a segunda janela. Não foi suficiente, claro, mas eu acho que mesmo com esses jogadores a mais, talvez perderíamos por causa das questões dos técnicos. Mas montou um time que brigou pelo título. Esse ano, deixou a desejar? Também não. Montou um time campeão da Libertadores e do Brasileiro. O Textor e o Scout sempre reforçam muito bem o Botafogo. Ano após ano, a gente termina o ano, olha para o anterior e pensa: esse ano o time é bem melhor do que era ano passado. E isso seguirá acontecendo. Quem lembra que começamos no ano passado falando de reforços e não pode, o elenco tá fraco, com esse time não dá. E acabamos o ano com os rivais falando em fair play financeiro. Porque não dá, assim não pode, é covardia. Então entendam, o Botafogo está perdendo jogadores, né? O Almada já foi embora. O Adrielson voltou de empréstimo, super normal. Alguns reservas que tinham contratos com salários muito altos, que não eram compatíveis com jogadores reservas, ou alguns reserva do reserva, e não quiseram renegociar os salários, foram embora, né, para iniciar o ciclo de novos reforços, para engordar esse elenco novamente, e outros que vieram de empréstimo, voltaram de empréstimo. E um, ou quem sabe dois, caso o Luiz Henrique saia mesmo, um ou dois titulares, eu acho que vai parar por aí, sairão, né? De um time que é campeão de tudo, quase de tudo, né? É normal que saiam jogadores. Nenhum time consegue segurar contra times europeus. Aqui não seria diferente. Mas perder dois jogadores só, e com um elenco que a gente tem, que tem reposições à altura, como por exemplo, o Júnior Santos. O Jefinho, antes de se machucar, é titular absoluto. Matheus Martins chegou por 60 milhões de euros, de reais, quer dizer, jogadores de qualidade. Tiquinho Soares, que mesmo que digam que vai ser envolvido em... Não é. Tiquinho Soares não é moeda de troca. Então ele ficará no Botafogo. Então temos um banco com reposições à altura. Muito bons jogadores. E chegarão outros, como o Bitelo, quem sabe chegue, né? Pode ser que venha aí o Almiron, o Muniain, e etc. Então confie no Textor, confie no trabalho do Scout. E ano após ano seguiremos melhorando nosso elenco, tá? Não fiquem aí achando que tem um desmanche, que ano que vem vai ser, esse ano, né, 25, vai ser um ano ruim, um ano horrível. Não, esquece isso. Você vai ouvir muito isso, inclusive aqui, que eu vou trazer esses caras falando besteira, né? Você vai ouvir isso bastante, mas não cai nesse papo. O Botafogo vai se reforçar. O Textor sempre deixa pro final da janela para trazer os reforços de peso, que ele negocia até o último centavo, até o último dia de negociação para fechar um bom negócio para ele. Ele não é bilionário à toa. Então confia no projeto, confia no trabalho. Já mostraram que tem capacidade de fazer times campeões e farão de novo. Pessoal, vamos começar o vídeo? Como eu falei, vai ter ESPN, vai ter PVC, Jorge Igor, Sport TV e tudo mais. Antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes.
cabe em todos os bolsos, escolhe o que cabe no seu bolso, ajuda aí o canal, dá moral. Esse final, começo de ano é meio conturbado aí, com questão de, meio complicado, com questão de pouca notícia, né? Então, a monetização cai bastante, ajuda a gente aí, dá moral para compensar aí e a gente poder fazer um trabalho de qualidade para vocês todos os dias. Dito isso, bora começar o vídeo. Feliz ano novo, tá? Confia no projeto, bora pra cima e bora pro vídeo. A gente quer ver também como é que o Botafogo vai organizar o time para 2025, o time sensação da temporada, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas vem sofrendo nesse fim de ano aí com saídas de jogadores, né? E um dos principais, vou dizer o principal, né? Luiz Henrique. Principal jogador da temporada, América, né? O Rei da América. Rei da América. A gente considera a saída do Almada também como uma das principais, mas enfim, Luiz Henrique foi eleito o Rei da América, foi o grande cara do Botafogo na conquista desses 2 títulos aí, brasileiro e da Libertadores. E a gente já tem a informação de que ele não continua no Botafogo. E tem um bastidor dessa história, né, Ana? Tem, Zé. Você sabe que eu até estava lembrando, a Rafa estava comigo no News e a Camila Carelli, né? Teve um dia que a gente estava apresentando aqui as saídas do Botafogo e eu lembro que eu falei, gente, isso pode aumentar porque a gente está vendo as movimentações. Dito e feito, agora os nossos setoristas do GE. Globo, né, que acompanham o Botafogo muito de perto, há alguns dias já soltaram a informação de que o Luiz Henrique é vontade dele não continuar no Botafogo. A gente já sabia desde o anúncio da contratação do Luiz Henrique que ele poderia ir para o Lyon porque o Lyon pertence, né, ao John Textor, ao grupo do John Textor, que é dono da SAF do Botafogo, e já tinha essa previsão até em contrato mesmo, né? Nesse contrato de 5 anos que o Luiz Henrique assinou, que ele poderia a qualquer momento ir para o Lyon. O que não se imaginava é que ele fosse fazer essa escolha agora, né? Ainda tem um Mundial da FIFA pela frente para disputar. Mas ele faz essa opção agora. E aí o Zé lembra de bastidores, o que os nossos setoristas de Botafogo dizem é o seguinte, que o Luiz Henrique fez essa opção, é uma escolha dele, o Botafogo ainda não oficializou essa saída, ainda tenta trabalhar isso com o jogador, mas por que o Luiz Henrique faz essa escolha? Ele tem a vontade de voltar a jogar na Europa e o Botafogo chegou a receber algumas propostas pelo Luiz Henrique, inclusive uma proposta da Fiorentina, mas o Luiz Henrique teria ficado... não chateado, mas insatisfeito com a forma como o Botafogo, como o John Textor lidou com essas propostas. O John Textor nem abriu conversa com a Fiorentina porque entendeu que o valor era muito abaixo do que eles gostariam de receber pelo Luiz Henrique. E aí, diante dessas negativas do John Textor, o Luiz Henrique ficou insatisfeito e aí decidiu que ele quer, então que ele prefere ir para o Lyon, jogar lá e com isso, quem sabe, conseguir uma valorização no mercado e conseguir atrair novas propostas. Então, o Botafogo não oficializou isso ainda, mas o que nós sabemos é que essa é a decisão tomada pelo Luiz Henrique nesse momento. E aí, o Botafogo, com essa, já são 11 saídas, né? Além do técnico Arthur Jorge, desse grupo tão vitorioso de 2024. E aí precisa repor. E foi buscar um nome. Mas esse nome parece que ainda não foi dessa vez, né? Tem uma questão aí de grana envolvida nessa negociação aí com o Bitelo, porque o Dynamo Moscou ainda não ficou satisfeito com a oferta do Botafogo pelo Bitelo, né, Ana? Exatamente. Bitelo é uma das prioridades de contratação do Botafogo para 2025. O Botafogo já tinha feito no último sábado uma proposta no valor de 10 milhões de euros, isso na cotação atual dá aí cerca de 64 milhões de reais, mas o Dynamo entendeu que era um valor muito abaixo do esperado. Então, o Botafogo fez hoje uma nova proposta, o valor não foi revelado. Mas o que a gente sabe? Que o Dynamo já tinha, inclusive, recebido uma outra proposta de outro clube brasileiro pelo Bitelo, no valor de 12 milhões de euros e rejeitou, recusou. Então, se o Botafogo, ciente disso, fez uma nova proposta hoje, a gente imagina que seja talvez um valor aí acima desses 12 milhões de euros. O Bitelo já disse sim para o Botafogo, realmente a questão agora, e ele quer voltar a jogar no Brasil. Quando ele foi para a Rússia, ele imaginou que aquelas questões de conflito, de guerra, iam se resolver rápido, não se resolveu, então ele está insatisfeito, quer voltar, já disse sim para o Botafogo. A grande questão agora é essa negociação com o Dynamo, né? Que é uma negociação que o Botafogo sabe que não é fácil. Como entraria Bitelo nesse grupo do Botafogo, Rafa? O Bitelo tem mais a ver com o estilo do Almada, né? São jogadores de características diferentes, mas o Bitelo é ambidestro, a gente viu enquanto ele jogava pelo Grêmio, não mudou muito em características. É um jogador que tem como ponto forte também um chute de média e longa distância, de ser um articulador
correr bem pelo campo, né? E aí ele entraria no meio de campo e não seria essa peça de substituição para o Luiz Henrique, por exemplo, né? Mas pensando nesse meio de campo que criativamente está um pouco esvaziado, porque tira o Almada, que era o titular absoluto da posição, mas os jogadores que entravam também, como Eduardo, também saíram do elenco. Então, tem uma defasagem muito grande. Se a gente falava em vários momentos que o Botafogo não estava conseguindo manter a base, está conseguindo ainda, mas já são 2 jogadores titulares importantíssimos saindo, e aí você também não tem um treinador para dizer qual tipo de característica para esse meio de campo e para esse ataque que você vai querer nesse novo grupo. Então, assim, o Botafogo agora está com um problema, né? Porque as coisas estão acontecendo, a janela está andando e o Botafogo não está conseguindo se movimentar muito por conta também de não ter um treinador ainda fechado. A movimentação do Botafogo no mercado, sob sua análise, ainda não é compatível no sentido de investimento em chegadas em relação às saídas, né? Porque o que a gente tem agora, por exemplo, essa negociação por Bitelo, o Botafogo, como a Ana trouxe, já fez uma nova oferta, uma nova proposta envolvendo mais dinheiro, mas essa negociação ela ainda está em andamento. E tem a recompra do Jefinho também, né? Uhum. Mas que a torcida do Botafogo acaba, às vezes, colocando muito mais como uma forma de ajudar o Lyon, que é um dos times do grupo do John Textor, do que pensando, de fato, no elenco do Botafogo. Lembrando que o Lyon, a gente está dizendo isso, porque o Lyon vive situação financeira muito delicada, né, Ana? E precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, inclusive para evitar um rebaixamento no campeonato francês. Então hoje o Jefinho, essa temporada o Jefinho estava emprestado ao Botafogo e o Botafogo compra o Jefinho do Lyon, ou seja, John Textor tira dinheiro de um lugar e bota no outro. De Textor para Textor, de Textor para Textor, na tentativa também de tentar fazer um dinheiro aí pro Lyon, né? E para evitar aquela questão de transfer ban também, enfim, são várias consequências financeiras e até essa questão do rebaixamento também. Então o John Textor vai fazendo, né, essas mexidas também para ir fazendo esses ajustes de um clube para o outro. Então é por isso mesmo que o Zé lembrou, né, que a torcida também entende que não é tão pensando assim em recomposição de time, por exemplo, que se faz a compra do Jefinho, né? E a gente sabe que o Botafogo tem um departamento de scout que é muito diferenciado. A gente tem visto isso há 2 temporadas. Trazendo nomes que realmente se mostram, assim, serem muito úteis. Então, é claro que eles estão trabalhando, mas muito, né? Mas, assim, a gente fica na expectativa de ver como é que vai se repor nomes, como, por exemplo, do Luiz Henrique. Bastante notícia saindo do Botafogo e ela apurou que a diretoria do Alvinegro não vai atrás de ex-treinadores após a saída de Arthur Jorge. E aí fica aquele recado, né? Nem Caçapa, nem Luiz Castro, que seriam nomes... Eu até coloquei o nome do Luiz Castro aqui, Pascoal, como uma possibilidade, porque foi um trabalho que deu certo, mas a maneira como ele saiu, a gente sabe que deixou ali algumas rusgas, assim. E uma outra informação da Roberta na nossa reportagem, tá lá no espn.com.br, é o seguinte, jogador com estilo de jogo de futsal. Eu toco e me voe? É rapidez, né? Velocidade. Mas é difícil encontrar outra Almada. É muito complicado para encontrar outra Almada. É difícil, é raro no futebol. Jogador com o talento do Almada e com o estilo dele de jogo, com essa velocidade, com essa mudança de ritmo da partida, recebe a bola, muda o tom do jogo. Veja como no primeiro gol que o Botafogo fez na decisão da Libertadores da América. A bola chega lenta nele, como ele transforma a jogada em velocidade para sair o primeiro gol. Enfim, a gente imagina que o Botafogo vai manter uma linha dentro do seu elenco. E para manter uma linha dentro do elenco, mantendo os jogadores com características assemelhadas a que o Botafogo já tem ou já tinha, vai precisar de um treinador que tenha também essas vertentes ofensivas. E onde é que está esse treinador? Era o que eu ia te perguntar. Então, ontem o nome era do Sérgio Conceição. Se for o Sérgio Conceição, vai acertar. Mas o Sérgio Conceição pode ir para o Milan. Aí sai o Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca não saindo do Milan, ele não tem a característica do time do Botafogo, porque ele é um treinador do toque de bola e dá no terço final do campo ou na parte final do campo. Isso é coisa do Zinho, né? Tem o terço final do campo. Na parte final do campo, ele gosta da velocidade. Aí ele gosta da velocidade. Adoro. O Botafogo é um time diferente, porque o Botafogo acelera o jogo o tempo todo. Sim.
É um bom pontozinho, e aí fica à vontade, Pascoalzinho, obviamente, para você bater papo aí com o Zinho, porque, assim, o cara que arma o jogo, ele tem muita influência no que vai ser esse estilo de jogo, né? Mas os armadores saíram quase todos, só ficou o Savarino, então, né? exato. Porque o Eduardo saiu, o Almada saiu. O Almada saiu, o Romero saiu. É verdade. Não tem armador, só tem um, é o Savarino. Os outros que faziam jogar por fora também, trocando de lugar ali com a Almada, né? E era uma questão interessante de ver esse Botafogozinho. E aí eu te pergunto, assim, o que é mais fácil? É você buscar um outro armador junto com esse treinador dessa maneira, ou você reavaliar essa maneira de jogar como um todo, né? Porque vai ser difícil essa manutenção se você não trouxer pelo menos mais uma peça com essa característica para o meio-campo também. Eu tô pensando assim, tem que ver o treinador. Exato. Porque eu pensar num time de início com Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e o Igor Jesus? Isso. É ruim? Não. É ruim esse time? É ruim? Gregory, Marlon, Alex Telles, Vitinho, Alexander Barbosa, baixo. Tá aí, o time tá aí. Agora, tem que ter o treinador, né, pra ter a gestão, organização e a manutenção desse estilo que deu certo com esses jogadores. E aí, peças de reposição. Porque o Botafogo perdeu o titular, Almada, né? E perdeu muitos jogadores que eram peças importantes dentro do elenco para mudança, né, de estilo de jogo do próprio time. Entre o Eduardo é um cara mais cadenciado, o Almada é mais dinâmico. Tietê é um segundo volante que sai mais pelo lado. O Tietê deve sair, então, né? Assim, tá aí dizendo, provavelmente não vai ficar. A informação que me passaram era Tietê, essa. Mas assim, Marçal e perdeu, Adriano. saiu. E Adriano, saíram muitos jogadores, estão saindo muitos jogadores, a possibilidade de sair outros jogadores, eu não estou vendo nomes que possam chegar, né, nessa porque todo mundo estava na expectativa do treinador. Vai ser ele? Vai permanecer ele? Né? E assim, eu acho que até esse movimento de você buscar as peças de reposição depende muito do treinador que você vai conseguir no mercado. Acho que assim, a grande notícia negativa, ruim, é o Arthur Jorge sair. Foi muito triste. Eu, como um cara que gosta do futebol e o futebol que o Botafogo apresentou, torcedor do Botafogo teve essa alegria. Nós que, né, temos esse carinho também. O Botafogo há muito tempo não chegava para decidir. E chega, e decide, joga bonito, e consegue títulos, virada, vai lá, busca. Estou tirando o Mundial, né? Foi outra coisa. Mas assim, como venceu do Atlético, né, com um jogador a menos, desde o início do jogo, 30 segundos, perdeu o Gregory. Então, assim, foi uma festa, o Rio de Janeiro, o torcedor aparecendo de tudo que é lugar. E aí vem a notícia que você perde o comandante disso tudo. E vai alguns outros jogadores. E aí fica aquela... E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser essa nova preparação? Parece que é um novo Botafogo. Não sei. Porque quando você perde esse comandante, o treinador que vai chegar já vai chegar com aquele peso, ó. A maioria dos jogadores estão aí. O time titular, né? O time titular tá aí. E aí, olha que responsável, que pressão. Era o ideal o Arthur cumprir o contrato dele, pelo menos até o final do ano, fazer o Mundial com o time, preparar esse time. Então é uma notícia, eu fiquei muito triste porque eu acho que ele é um treinador de ponta, um cara que mostrou o entendimento, o conhecimento, arrumou o time rapidamente. Então eu tô, assim, muito preocupado em quem é o cara para substituir o Arthur Jorge. Não tá também fácil. Tá se falando de muito nome lá de fora, Mas trazer também qualquer nome não resolve. Tem que um trazer nome o aqui cara. de dentro, hein? Tem que ser do nível... Aqui de dentro, mas que está lá fora, Tetra. O nosso Malvadeza dos Pampas acaba de me alertar aqui que a TV mexicana tem dado a busca do Botafogo por André Jardine, que está comandando o América do México, está muito bem lá, e ele é muito amigo de um dos dirigentes do Botafogo, de um braço direito do John Textor. Então, faz sentido do ponto de vista de contato, mas faz sentido do ponto de vista de bola?
A gente tem que... o André Jardine tem o modelo de jogo dele, eu acho que se assemelha ao Botafogo. Não é propenso a isso, mas lá no América é diferente, porque ele é um América das cartas, lá no México. O América que comanda, é campeão. Ele está muito bem lá. É campeão toda hora. E parece que o futebol mexicano paga também muito bem. Né? Também tem isso, tem muito dinheiro das grandes empresas mexicanas envolvidas, empresas, organizações de televisão, de cerveja e tal. Tem muita gente que coloca muito dinheiro no futebol mexicano. Então, eu acho difícil tirar o Jardine de lá. Esse é o primeiro ponto. Eu acho difícil tirar o Jardine. Desses todos os nomes que eu ouço, né? Que eu vejo, que eu leio, que para mim o Sérgio Conceição seria o nome ideal, né? O nome dentro do padrão. Mas já tem passado, Milan. Tem história, tem conquistas, tem muita coisa que leva o Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto. Né? Ele não é um treinador qualquer. Mas ele vai para o Milan, ele já não... E está na mira do Milan. Se o Paulo cai... O Paulo Fonseca está no jeito para cair. Vini está dizendo que ele já está em Milão. Quem? Malvadeza dos Pampas diz que Sérgio Conceição já está em Milão. Então, aí deu ruim. Aí, como diria aquele amigo nosso, um abraço para o gaiteiro. Acabou. Aí, por enquanto, tem a especulação do Jardinezinho. Rapidinho para a gente fazer o intervalo. Quero saber se te agrada ou não. Assim, precisa ter a oportunidade. Ele teve muito pouco aqui no Brasil, né? Aquela coisa que a gente fala, a paciência é curta com um treinador mais jovem. Um currículo ainda pequeno, mas de repente a saída para o México e conquistando e vencendo, eu acho que assim, é um cara meio que nível, não é nível, né, mas assim, dessa geração Felipe Luiz aí, que é jovem, estudioso, antenado, moderno, que está se buscando muito isso, né, e aí alguns treinadores mais das antigas ficam para trás. Eu acho que assim, capaz... um cara que se preparou para isso, eu acho que ele é um bom treinador. Mas eu acho que a pressão que vai ser em cima desse treinador, eu acho que ele é jovem para essa pressão que vai existir. Ainda mais ele sendo brasileiro. É melhor trazer um cara de fora. Eu não estou nem dando o nome de treinador brasileiro, vocês não estão percebendo, não? Eu reparei, eu não estou nem falando o nome de treinador brasileiro. Mas é porque você acha que a pressão vai ser muito grande, de fora, é isso? Traz de fora. Traz treinador de fora. E a paciência não precisa nem trazer cara experiente, não. Não precisa trazer experiente, não precisa trazer vitorioso. Traz um treinador de fora que a pressão é diferente. A questão de você substituir o cara que ganhou a primeira Libertadores da história do clube e que volta a conquistar um brasileiro depois de 30 anos, né, 29 anos, é difícil mesmo. Mas vamos ver, a gente está de olho no que o Botafogo vai conseguir para substituir... Tem treinador brasileiro aí no mercado, tá? Só para falar. Ele não falou nome, mas tem treinador brasileiro no mercado. Tem mais informações sobre o Luiz Henrique e eu vou abrir com elas. Segundo o jornalista Fabrício Romano, um dos principais do mundo, a equipe da Fiorentina segue ali interessada no camisa 7 do Botafogo. A notícia de ontem foi clara. Pediu para ir jogar na Europa. O Botafogo ainda pretende conversar com ele através do John Textor para, de repente, sei lá, convencê-lo a ficar até o meio do ano, que particularmente eu acho difícil, mas eu não duvido nada do Textor em relação às suas conversas, a maneira que ele consegue interagir com os atletas. Até mesmo o Luiz Henrique foi um atleta que ele teve uma belíssima interação e conseguiu convencer esse jogador a vir para o Botafogo no início do ano passado. Não sei, de repente consegue convencer o Luiz a ficar mais um tempo. Porém, eu, se tivesse que colocar ali as minhas fichas, não acredito ainda mais, que parece ser uma vontade do jogador atuar no velho continente. E, segundo o Fabrício Romano, a equipe da Fiorentina pensa em subir a oferta. O Botafogo, através ali da Eagle Football, quer algo na casa de 30 milhões de euros. Então, é uma situação que eu acredito que nós tenhamos uma novelinha, né? Até sexta, sábado, mais ou menos, para essa definição do que vai acontecer com o Luiz Henrique. Para a Eagle Football, o melhor para o Luiz Henrique seria a sua venda, né? Se você pega o que hoje é necessário para a Caixa, você vender o Luiz Henrique seria o melhor caminho possível para a Eagle Football. O negócio é aparecer uma proposta com os valores que a Eagle Football quer. Você gastou pouco menos de 20 milhões de dólares ou euros, agora não me lembro bem,
para comprar esse jogador no início do ano passado e, com certeza, um jogador que termina a temporada como Rei da América, melhor jogador do Brasil, melhor jogador da Libertadores, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na seleção brasileira, vale pelo menos 50% a mais do que foi comprado. Tem todos esses pormenores que estão sendo avaliados. Hoje, com certeza, é um dia mais calmo, por ser o dia 1º de janeiro, e através desse 1º de janeiro, você está tendo todas essas conversas que estão acontecendo, com certeza, de maneira um pouco mais discreta, por ser o 1º dia do ano. Mas, com certeza, amanhã você terá conversas mais efetivas nesta situação do Luiz Henrique. Eu acho improvável que o camisa 7 continue no Botafogo, mas nunca desconfio e nunca duvido do poder de persuasão de John Textor. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O Botafogo, na última semana, enviou uma proposta para o Bitelo, jogador que pertence ao Dínamo de Moscou. A primeira proposta não foi aceita e o Botafogo tenta novamente. Negociar com equipes russas é sempre complicado. Lá não falta dinheiro e muito difícil você conseguir convencer um time russo a liberar um jogador porque ele quer sair. Você já viu vários casos, por exemplo, na última temporada, o Flamengo forçou para trazer o Claudinho, não conseguiu. Claudinho querendo sair, não conseguiu. Você teve a situação do Wendel, que o Botafogo chegou a negociar na última temporada, também não saiu. Recentemente você teve o Nino, se eu não me engano, Palmeiras, ou um time paulista, não lembro qual, também tentou negociar com o Nino, não consegue. É muito difícil você tirar um jogador da Rússia, ainda mais que pagam bem. Lá você tem ali um futebol que tem um valor de salários gigantesco. Os jogadores ganham bem. E outro ponto, os times de lá não precisam de grana. Nesse momento você teve uma pausa no campeonato russo. Os jogadores se representam a partir do dia 11, se eu não me engano, que será a representação da equipe do Dínamo de Moscou. E a partir desse momento você espera. O Bitelo já aceitou a nossa proposta, o Bitelo quer vir. O atleta não se sente tão seguro também pelas questões dos conflitos que estão acontecendo ali na Rússia. A gente não sabe, Deus me livre e guarde, o que pode acontecer a respeito desses confrontos. E agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Começo de ano, as coisas começarão a esquentar no Botafogo. Lembrando, o Botafogo não vai se apresentar com sua equipe principal agora. O Botafogo tem até 2 semanas, pegando de hoje até o dia 14, para conseguir concluir algumas negociações para que os jogadores se representem na pré-temporada. E lembrando que a primeira janela de transferências terminará ali por volta de março desse ano, um pouco antes do início do Campeonato Brasileiro. Depois você tem uma janela fechada, uma janela mais curta que será aberta antes do Mundial, depois uma outra janela um pouco mais longa após o Mundial. Serão 3 janelas nesse ano para as negociações, tanto as locais e também as internacionais. O presidente da equipe do América do México deu uma declaração a uma rádio mexicana dizendo que ainda não foi procurado pelo Botafogo em relação ao André Jardine, tanto pelo Botafogo e também por outras equipes. Ele falou que se o André Jardine quiser sair, o clube que fechar com ele, que se for um clube estrangeiro, terá que pagar a multa rescisória. O valor não tem uma definição em relação a quanto precisará ser pago para a equipe do América do México, isso se realmente você tiver um avanço nas negociações entre Botafogo e André Jardine. E lembrando que todo o contexto é muito claro. Abertamente o Botafogo ainda não pode falar sobre André Jardine, que esteja negociando, porque o Arthur Jorge pode falar, olha, eu tenho um contrato, olha só, eu não tenho nada contra o clube. Ele pode dar uma burocracia terrível, em relação a isso. Oficialmente, o Arthur Jorge ainda continua como nosso comandante, já que não houve o pagamento da multa rescisória, o que é esperado que aconteça nos próximos dias, já que o técnico passou o final de ano lá em Doha, no Catar. E agora, a situação é a mesma que eu falei agora há pouco sobre os jogadores. O Botafogo tem que ajustar tudo. O André Jardine passa férias no Brasil, não está no México, está no Brasil. A temporada do torneio Apertura do México começará ainda no mês de janeiro, entre janeiro e fevereiro deste ano. E por hora, o André Jardine segue no futebol no nosso país, passando as férias de final de ano. Inclusive, recentemente, concedeu uma entrevista bem interessante para o Sport TV. Durante a madrugada, eu dei meio que uma maratonada, que estava um pouco sem sono. Fiquei assistindo alguns conteúdos de jogos do América do México. Assisti a reta final desse ano, dessa temporada, onde o título dele foi conquistado de uma maneira um pouco mais diferente, porque
Ele perdeu vários atletas e teve que fugir até um pouco do DNA que ele tem, ser um DNA mais ofensivo, e passou a ser um time muito mais reativo por causa das peças que ele não teve, perdeu jogadores importantes e teve que mudar as suas características. E agora eu vou dar uma analisada nos outros títulos também. Um time que até mesmo encantou o futebol mexicano, porque era um time de posse de bola, um time muito vertical. Então eu vou dar essa analisada para trazer aqui em outros conteúdos para vocês uma análise um pouco maior de como é o time do América do México, do André Jardim. Luiz Henrique quer a Europa. Joe Textor quer Luiz Henrique pelo menos até o Mundial, mas também aceitaria vendê-lo desde que viesse uma proposta satisfatória, o que até agora não aconteceu. E o torcedor do Botafogo fica nessa ansiedade, nesse compasso de espera. Será que ele vai perder o Rei da América? Faltando um mês para a Supercopa do Brasil, um mês e meio para a Recopa Sul-Americana, 6 meses para o Super Mundial de Clubes. E as demais perdas? Tá rolando um desmanche? Tá rolando um esfarelamento do projeto? Vamos lá. Até agora, nós estávamos falando de saídas de jogadores reservas, na esmagadora maioria, jogadores sem espaço. Então, Gatito Fernandes, né, indo lá para o Cerro Porteño, o John chegou no início de 2024 e tomou conta da posição, chegou, machucou, voltou e não perdeu mais a condição de titular. O Rafael, jogador se aposentando e torcedor do clube. O Adrielson, que veio para ficar naquele semestre ali do Botafogo, para ser uma composição de elenco e acabou importante, né? Porque o Bastos machucou na reta final, mas também o reserva, a zaga é Bastos e Barbosa, e foi a melhor zaga do Brasil no ano. Que mais? O Marçal, fim de contrato, reserva. O Hugo, terceiro, quarto da posição. O Marçal era o terceiro da posição, com o Cuiabano e o Alex Telles à frente. Tietê, outro jogador que vinha tendo ali alguns minutos, mas também já não tinha mais perspectivas aí de futuro do clube. Eduardo, Oscar Romero, esse eu acho que poderia ter tido mais minutos com o Arthur Jorge, mas a gente só tá falando aí de reserva. De reserva, às vezes segundo reserva, às vezes terceiro reserva. Aí tinha o Thiago Almada. Mas esse, todo mundo sabia. Esse cara veio pra ficar 6 meses e vai pro Lyon quando acabar o ano. Isso aí todo mundo já tava meio que preparado para isso. O Luiz Henrique, mais ou menos isso. Olha, ele vem para ficar 1 ano aí, talvez, né? E depois ir embora no início da temporada 25, 26, né? Ainda mais com uma conquista de Libertadores e uma vaga garantida em Super Mundial de Clubes, essa ideia se reforçou. Pô, o Luiz Henrique ficar pelo menos até o meio do ano. Esse sim, eu acho que é um baque se sair agora. Não dá pra dizer que é totalmente inesperado, mas acho que é um baque maior do que o do Almada, porque havia ali uma perspectiva de, caramba, né, ficar pelo menos até o meio do ano. Por quê? Porque o Luiz Henrique saindo agora, ou ele sai para um clube da Europa que venha comprá-lo, e tudo que a gente ouviu de informação até agora foi de que a Fiorentina se interessou, mas os valores ficaram abaixo daquilo que o Textor pretende, ou ele vai para o Lyon. É uma possibilidade, que é o outro clube da holding. O Textor disse várias vezes que, olha, a hora que o Luiz Henrique quiser, ele vai para o Lyon, a decisão é dele. Só que ele vai para o Lyon pensando no seguinte, eu preciso de novo estar em evidência na Europa e, né, aproveitar essa visibilidade de jogar o campeonato francês e já tô lá mesmo, daqui a pouco veio uma venda legal aí. Só que o Lyon é um clube que está com dificuldades financeiras, né? O Textor precisando resgatar as finanças do clube para evitar até um rebaixamento no fim do ano. Eu não sei se é o melhor destino para o Luiz Henrique nesse momento, chegar num Lyon tão problemático. O Luiz Henrique, lembre-se, quando veio, ele estava no Betis e ele não estava vivendo um bom momento também no Campeonato Espanhol. Não é garantia de que você vai para a Europa e você vai brilhar, arrebentar. Tanto que o Botafogo levou o Luiz Henrique à seleção brasileira. É legítimo, você entende o movimento do cara que quer viver na Europa, né? Porque o salário é maior, né? O mercado é muito melhor, as condições de vida são muito melhores. Depois do Mundial, inclusive, o Luiz Henrique esteve na França, visitou as instalações do Lyon. Eu sei que isso tudo é muito sedutor, mas eu só tenho a sensação de que, em termos de carreira, pelo menos olhando para o agora, para o presente, para o grande momento da vida do Luiz Henrique, acabou de ser eleito Rei da América, né? Destaque do Brasileirão, destaque da Libertadores, e teve uma avaliação muito positiva dos jogos que disputou nas eliminatórias pela seleção brasileira. Eu não sei se sair do Botafogo agora para o Lyon é o melhor. Se vem um clube para fazer uma baita de uma compra, que seja até a própria Fiorentina, não é um clube de primeira prateleira, ok, mas, pô, é uma baita grana. Você até compreende. Mas ir para o Lyon agora, não sei se seria um passo
dos mais inteligentes do Luiz Henrique, mas enfim, Europa é um negócio sedutor. Agora, o que fica para o projeto? A baixa do Arthur Jorge eu acho que é muito importante, você perder o seu comandante novamente. O Botafogo tem tido dificuldades com isso por diferentes razões, são diferentes os contextos, mas é muito da nossa realidade e também é meio que a regra do mercado. A gente usar o Abel Ferreira como parâmetro, que continua no Palmeiras, renovou até 25. Olha que ele tinha o tal do pré-contrato assinado lá e vai resolver isso aí na frente. Mas ele continuou até 25, já se fala em renovar até 27. Nós estamos falando de uma exceção. O normal é isso, cara. O cara ganha 2x, vem alguém oferece 1x a mais, o cara vai. E eu não recrimino. Profissional, sabe o quanto vale, sabe o quanto deseja ganhar, onde seu calo aperta, tá tudo bem, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, mas convenhamos, é um problema. Você traz um profissional, o Botafogo esperou semanas para trazer o Arthur Jorge, mirou no nome com convicção, trouxe o cara, deu super certo, fez um contrato até o fim de 25, que esse cara vai embora antes da metade do contrato, antes de cumprir 50% do contrato que ele assinou. Realmente é um baque. Não dá para dizer que não é um baque, não dá para minimizar. E em termos de time titular, você perder o Luiz Henrique, perder o Thiago Almada, titulares absolutos, jogadores que desequilibram, jogadores acima da média para o futebol brasileiro, claro que é um baque. Não é um desmanche, porque dos titulares saíram esses dois até agora, ou pelo menos um saiu e o outro o Botafogo ainda tenta reverter, ainda tenta manter até junho, que é o caso do Luiz Henrique. Os demais estão aí. Até agora, Savarino continua, Igor Jesus continua, Gregory continua, Marlon Freitas continua, Barbosa e Bastos continuam, até agora, John continua, até agora, não dá para falar num desmanche do time campeão. Você está falando de vários jogadores, reservas, que por questões diferentes estão indo embora e muitos mesmo, a grande maioria, o torcedor já sabia que não ia continuar para 2025. Agora, caso mais titulares saiam, aí o Textor vai ter que cumprir a promessa que fez lá atrás, de que para cada venda ia trazer um jogador do mesmo nível ou até melhor. Não, saírem 3, 4 caras, a gente traz 3, 4 caras bom. Vai precisar. Botafogo já está mapeando o mercado. O Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense, interessa. A primeira proposta não foi aceita pelo Atlético, mas a negociação continua. O Jair, zagueiro muito promissor do Santos, o Botafogo está tentando convencer. Fala-se no Bitelo. Vai haver uma cobrança muito grande, caso mais baixas do time titular ocorram, uma cobrança muito grande para que o nível não caia, o nível das contratações se mantenha. E aí uma pressão não só em cima do John Textor, mas em cima do próprio departamento de scout, elogiado pelos acertos. Não foi só a contratação de 100 milhões que o Botafogo fez, teve oportunidade de mercado com custo baixíssimo ou quase nenhum, que o scout foi lá mapear. E vai se esperar o mesmo nível de acerto, de competência nesse ano de 2025. E também para a escolha do treinador. Até agora, convenhamos, as escolhas planejadas do Botafogo, eu não estou falando de Bruno Lage e de Thiago Nunes, que foram escolhas de desespero em situações muito dramáticas da temporada 2023. Mas a escolha do Luiz Castro e a escolha do Arthur Jorge, planejadas, estruturadas, criteriosas, elas foram excelentes escolhas do Botafogo. Então, há uma confiança também do torcedor do Botafogo de que essa diretoria, ela já acertou demais. Ela tem acertado nos nomes dos técnicos que contrata com tempo, com convicção, com planejamento. E é o mesmo que ela vai fazer agora para 2025, é o que se espera. Fala-se no nome do André Jardine, que acho um nome muito interessante pelo que está fazendo no México. Um futebol que tem características parecidas com as nossas aqui. E um cara que chegou num clube gigante, de uma pressão enorme, um clube assim imenso do México, que é o América, e virou em 1 ano e meio o maior treinador da história do clube. Fora o que ele já fez nas seleções de base, fora título em seleção de base do Brasil, um nome jovem, um nome com ideias interessantes e que pode dar muito certo no Botafogo. Então, eu acho que não é para desespero,
Primeiro porque, eu repito, não uso a palavra desmanche, porque a maioria dos titulares permanece, a esmagadora maioria da lista dos que saíram era composta por jogadores reservas, e também acho que não há motivo para desespero, porque essa diretoria, esse departamento de futebol já se mostraram capazes de repor perdas, de buscar outros nomes no mercado. É isso que vai se esperar. Mas é evidente que a pressão aumenta e, claro, a concorrência também. A partir do momento em que o Botafogo investiu o que investiu e obteve retorno em 2024, os demais clubes estão se movimentando. O Palmeiras está investindo, gastou muito na contratação do Paulinho. O Cruzeiro acabou de oferecer um salário astronômico para o Gabigol. O Flamengo, com uma nova diretoria, está buscando reforços. O São Paulo fez um movimento, né, de enxugar a sua folha para abrir espaço e trazer um jogador de salário alto como o Oscar. O sarrafo subiu para todo mundo, inclusive para o próprio Botafogo. E aí, o que você pensa? Deixa nos comentários. Bom, pessoal, é isso. Como eu falei no início do vídeo, confiem no projeto, esperem que os reforços vão chegar. Todo último dia... Cara, se você já está acompanhando esses anos de SAF, você já percebeu que todo último dia de janela chegam 1, 2 ou 3 reforços? Cara, eu lembro que no último dia de janela, na segunda janela de 22, na primeira janela de 22 chegou Tietê de última hora, um monte de gente. Na segunda janela chegou no último dia Tiquinho e Junior Santos. Nessa janela, acho que de agosto agora, no último dia chegou Alex Telles, Adrielson, do nada. Todo final de janela chegam reforços importantíssimos pra gente, né? Fora os que vão chegando durante a janela. Porque o Textor, cara, você pode discordar do modo que ele faz isso, pode achar que seria melhor ele trazer antes, até concordo. Mas o cara do dinheiro é ele, o dinheiro é dele. Ele sabe como mexer, como gerir melhor seu dinheiro. Não ficou bilionário à toa. Então, se ele acha melhor pros negócios dele desgastar a negociação até o máximo possível para conseguir o melhor valor, ou seja, melhor negócio, e até o último dia de janela, e trazendo o último dia de janela, que seja, ele sabe o melhor pro dinheiro dele. A gente pode entender que vai ser assim e se adaptar a nossa expectativa, a nossa cobrança ao jeito dele de negociar. Então, eu confio que o Botafogo terá um bom time para disputar os campeonatos, né? E teremos um bom ano novamente. Se vai ser igual ao ano passado, não sei. Mas teremos de novo um ano onde brigaremos por todos os títulos. Qual vamos ganhar? Não sei. Quantos vamos ganhar? Não sei. Se vamos ganhar? Não sei. Mas brigaremos todo ano. Essa foi a promessa dele e ele está cumprindo ela. Então, é isso aí. Pessoal, fico por aqui. Muito bom estar com vocês de novo aqui em carne e osso e não em gravações pré-feitas, né? Modo piloto automático. Voltei, tô aqui assistindo e comentando com vocês. Vamos para mais um ano de conteúdo. Muito obrigado por esse 2024 maravilhoso que vocês me proporcionaram, tá? Sem vocês, esse canal não seria realidade. Vocês fazem parte dessa vitória comigo, desse trabalho comigo. Vocês são parte do meu dia, vocês são parte da minha rotina. Tamo junto sempre, tá? Que 25 seja maravilhoso, como foi 24 para todos nós. Dito isso, vamos encerrar o vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os avisos sempre que pingar vídeo aqui no canal, né? Também tem a área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, tem os mais caros de 15, tem outros mais caros, para quem ganha em libra, dólar, euro, né? E aí converte para real, fica baratinho. E lógico, se você ganha menos, né? Ou você ganha em real e é um mero mortal como nós, R$3 ajuda muito, cara. R$5, mais ainda, já ajuda bastante. Então dá essa moral pra gente, faz aí um plano de membros e ajuda bastante a gente a continuar mantendo esse maquinário aqui, essa estrutura que a gente tem para fazer um bom serviço. Acabei de assinar mais um plano de streaming, tá? Para ter mais agilidade, para conseguir trazer outros conteúdos, né? Que demora mais para sair aqui no canal, porque tem que buscar em, né? Então, tá vendo? É mais um custo que a gente tem aqui, mas é sempre buscando melhorar o serviço para vocês. Então ajuda aí, dá uma moral pra gente, faz um plano de membros, valeu? E é isso, fico por aqui, um abraço a todos, feliz ano novo e até o próximo vídeo.